Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, no caso, o livro Missionários da Luz. Estamos no capítulo 13º e você vai ver que este é o capítulo mais longo do livro. Então, para nós abordarmos todo o capítulo, nós vamos fazer vários programas, porque nós não queremos pressa, nós queremos extrair a riqueza que o livro nos oferece, ainda mais no capítulo da reencarnação. Você se lembra, desde o capítulo 11, que Alexandre, o instrutor, foi solicitado pelo espírito herculano a ajudar num processo de reencarnação. Eles tinham um amigo comum, chamado Segismundo, que estava com problemas, porque precisava renascer, mas não estava conseguindo. Alguma coisa estava obstando a sua união com o corpo físico. Para que André Luiz aprendesse o que significava o processo reencarnatório, o capítulo 12, que foi o anterior, falou das experiências que André teve naquele departamento, o planejamento das reencarnações, uma instituição na cidade Nosso Lar, responsável por ajudar aqueles que vão renascer a modelar o seu futuro corpo, segundo as suas necessidades de evolução, de aprendizado, de superação. Agora, André Luiz passou lá uma semana estudando, vendo os diversos casos, e nós vamos agora para o capítulo em que vai se começar o trabalho que o espírito herculano havia pedido, de afinização de Segismundo, o reencarnante, com a família. Você pega o seu livro, no capítulo 13º, que é aquele que nós começamos agora. Vamos lá. O capítulo começa com André Luiz dizendo-se muito feliz e emocionado quando o instrutor Alexandre o convidou para visitar, em companhia dele, o ambiente doméstico, a casa onde Adelino e Raquel, que seriam os futuros pais, estariam morando e na qual se verificaria a reencarnação de Segismundo. André diz que ele sentiu um profundo contentamento porque era a primeira vez que ele iria tomar conhecimento direto com o fenômeno reencarnacionista. Desde os primeiros tempos do seu estudo no campo da medicina, ele se sentia fascinado com as leis biogenéticas. Entretanto, nunca me fora dado intensificar observações e especializar experiências. Na colônia espiritual a que me conduziram a providência de Deus e a generosa intercessão dos amigos, a colônia Nosso Lar, muitas vezes recebera lições referentemente ao assunto. Todavia, até então, nunca havia visto mais de perto o processo da imersão do espírito desencarnado no campo da matéria densa. Em razão disso, acompanhei o prestimoso orientador com agradável e ansiosa expectativa. Alexandre me explicou, porque ele era muito gentil, muito atencioso, que em outro tempo ele havia recebido muitos favores dos personagens envolvidos naquele caso de reencarnação. Adelino, Raquel, e que se sentia feliz pela oportunidade de ser útil a eles. O próprio Segismundo também está envolvido nesse convívio. Alexandre ainda comentou as dificuldades do serviço de libertação espiritual e exaltou a lei do bem, que chama todos os filhos da criação ao trabalho fraterno e aos serviços intercessórios. Depois de confortadora e instrutiva conversação, chegamos no lar de Adelino. O lar estava colocado em um pitoresco canto suburbano, como um ninho gracioso, rodeado de tufos de vegetação. E vocês vão começar a ver, a partir de agora, algumas imagens do projeto Imagem, que traz, tanto no capítulo 12, como já vimos, e como no capítulo 13, algumas representações para você imaginar como estão estas descrições de André Luiz. Eram 18 horas, vocês veem eles chegando, espiritualmente falando, na casinha. Com surpresa, verifiquei que Herculano nos esperava na entrada. Olha lá o Herculano esperando
Alexandre e André Luiz que estão chegando. O instrutor, porém, me informou que ele já havia avisado o amigo sobre a nossa visita e recomendou a Herculano que também trouxesse Segismundo para o trabalho de aproximação. Segismundo é o espírito que vai renascer, ou que está tentando, pelo menos. Herculano nos cumprimentou afetuosamente e dirigiu-se ao meu orientador esclarecendo: Segismundo veio em minha companhia e nos espera lá dentro. Foi excelente a medida, disse Alexandre bem-humorado. Eu consagrarei aos nossos amigos a minha noite próxima. Veremos o que é possível fazer. Então, os três entraram. Lá dentro, encontraram a família. O casal, Adelino e Raquel, tomava a refeição da tarde, junto de um pequenino, no qual adivinhei ser o filho mais velho da família. Era 18 horas, estavam à mesa, tomando aquela refeição do fim da tarde. Não longe, acomodado numa cadeira de descanso, repousava uma entidade que se levantou imediatamente quando percebeu a nossa presença, dirigindo-se particularmente ao encontro de Alexandre, o meu orientador, que lhe abriu os braços carinhosos. Herculano, que estava perto de mim, explicou em tom discreto: é Segismundo. Vocês estão vendo na imagem, olha lá, a família na mesa, comendo, o menininho, o pai e a mãe, e sentado ali numa cadeira na sala próxima está o espírito Segismundo. Agora, Herculano está explicando que é a entidade que precisa reencarnar. Aí André diz: eu notei que o desencarnado, que abraçara-se com Alexandre, chorava convulsivamente. O instrutor o acolhia como um pai e, após ouvi-lo durante alguns minutos, lhe falou compassivamente: acalme-se, meu amigo. Quem não terá suas lutas, seus problemas e suas dores? E se todos somos devedores uns dos outros, não será motivo de alegria, de júbilo, de glorificação receber as sublimes possibilidades do resgate e do pagamento? Não chore. Nossos irmãos permanecem ao jantar. Não devemos perturbá-los emitindo forças magnéticas de desalento, diz Alexandre para Segismundo. E colocando-o novamente na vasta cadeira de braços, como se Segismundo estivesse enfraquecido e doente, continuou dizendo: tenha coragem, Segismundo. A oportunidade próxima é muito divina para o seu futuro espiritual. Nós organizaremos as coisas, não tenha medo. E então Segismundo disse: meu amigo, apesar disso eu experimento grandes obstáculos. Eu reconheço que fui um grande criminoso, mas eu pretendo me redimir das velhas culpas. Adelino, porém, apesar de haver prometido na esfera espiritual, se esqueceu, ao voltar à vida física, o perdão aos meus antigos erros. Alexandre, que ouvia enternecido, sorriu como um pai e respondeu a ele: ora, Segismundo, por que envenenar o coração? Por que você não desculpa por sua vez? Não complique a própria situação, abrigando injustificável desânimo. Levante as energias, meu amigo. Coloque-se na situação do seu ex-adversário, que no outro tempo foi vítima do seu ato impensado. Talvez você também não encontraria as mesmas dificuldades? Tenha calma e prudência, Segismundo. Não perca a bendita ocasião de tolerar alguma coisa desagradável ao seu sentimento, a fim de reparar o mal, o passado, e atender às necessidades do presente. Vamos, Segismundo, equilibre-se. O momento é de gratidão a Deus e de harmonia com os semelhantes. Segismundo enxugou os olhos, sorriu com esforço e disse: você tem razão. É assim. Quando nós somos levados a pensar melhor e que aquilo que parece uma desgraça, na verdade é uma bênção, sobretudo nos obstáculos que nos coloca para que nós os vençamos, nós saímos um pouco do foco
onde estamos no ego, enfocando a nossa insatisfação, e nos colocamos acima e vamos ver, não, é verdade, ele tem razão de ser assim. Ele precisa passar por esse choque também. Eu o crivei de coisas ruins no passado, é justo que ele se sinta assim. Então eu tenho que compreendê-lo também, não posso exigir a perfeição. Eu tenho que saber que ele precisa trabalhar com essa questão. Então, ao invés de eu ficar chateado, ficar triste, eu também devo perdoá-lo. É natural. Quando nós começamos a nos colocar no papel do outro, na posição do outro, em qualquer circunstância, o casamento melhora, a família se harmoniza. Quando as pessoas mudam um pouco de posição com o esforço do seu pensamento, você passa a observar o mundo pela ótica alheia. E você vê que aquela pessoa às vezes não está entendendo, ela não compreendeu a sua posição. Então você se torna um pouco mais paciente para explicar, para deixar mais clara a sua posição, o porquê das coisas. Então, nem todo mundo compreende, como você, como as coisas são. E o que Alexandre nos está falando é uma verdade que deveríamos aplicar em todos os momentos da nossa vida. Todos nós vamos ter que enfrentar situações contraditórias, situações que nos constrangem, situações que não são agradáveis. E se nós não tivermos uma posição tolerante, com serenidade, com maturidade, nós partiremos para a ignorância. Daremos pontapé. Se nós formos mal atendidos no balcão e acharmos que somos o rei, vamos maltratar a pessoa, porque achamos que ela tem a obrigação de nos tratar bem. E se você pensa, puxa, se ela tiver um filho doente, se ela estiver numa situação aflita, eu também estaria mal-humorado, não é? Então, a partir do próximo bloco, você vai ver o desenrolar desta cena com Alexandre fazendo o Segismundo e fazendo a família trabalharem a benefício deles mesmos. Interessante, interessante porque tem muita coisa reveladora para nós mesmos neste capítulo. Fique conosco, daqui a pouquinho nós voltamos. Olá, estamos de volta com o estudo do livro Missionários da Luz, o capítulo 13º, a reencarnação do Segismundo. O legal desse capítulo é que você vai aprender, em linhas gerais, o esforço, o trabalho que dá para um espírito renascer. Inclusive você, inclusive eu. Cada um de nós terá passado por um procedimento parecido. Então, veja só como é rica a bondade de Deus ao permitir quantos esforços se unam para que um só espírito renasça. Então agora a gente já viu que Alexandre deu uma carga, uma dose de ânimo no espírito do Segismundo, que estava lá meio cabisbaixo, meio triste, meio soturno, não está dando certo o negócio, acho que eu não vou conseguir. Mas Alexandre disse, não, isso tudo vai ser vencido. Agora a gente vai continuar vendo no texto o que veio depois de Segismundo concordar com Alexandre a respeito da necessidade de mudar o posicionamento. Vamos ao texto então. Herculano, que olhava compadecido para Segismundo, entrou na palestra e disse, ele tem estado muito abatido, muito desanimado. E Alexandre disse, é natural, porque nessas circunstâncias ele sofre certos desequilíbrios em face das necessidades de regressar à carne. Mas Segismundo tem levado muito longe o fenômeno, piorando os próprios sofrimentos, com expectativas e inquietações injustificáveis. Olhando mais detidamente, a atenção no casal que se mantinha à mesa, ele disse com afeto, vamos observar Adelino e Raquel, vejamos a cooperação que podem receber. E então, nós, diz André, acompanhamos Alexandre em silêncio. O chefe da casa permanecia taciturno, quietão, meio mal-humorado. Vocês estão vendo aí, ó, cabeça baixa.
a mulher olhando para ele, o menininho todo borrado lá, brincando com a comida, tá vendo ali? E os espíritos entrando para ver como é que podiam ajudar. E o marido, Adelino, conversava com a esposa tão somente por monossílabos. Via-se que a companheira se esforçava. No entanto, o marido continuava quase sombrio. A mulher perguntava: não se efetuou o negócio que você estava esperando, querido? E ele respondia: não. Mas você continua interessado? E ele respondia: sim. Você vai viajar na próxima semana, caso não se realize esse empreendimento até domingo? Talvez. A esposa fez longa pausa, muito desapontada, perguntando em seguida: qual é a desculpa que a companhia apresenta em vista dessa demora? O marido olhou-a com frieza e respondeu lacônico: nenhuma. Ah, isso parece conversa, né? Parece conversa de casamento velho. Sabe, o cara já está de paciência esgotada, a mulher também não tem lá muita paciência. Eles vão comer? Sim, não, pode ser, é. Isso é muito comum entre os casais desajustados, não é? Veja o que Alexandre fala a esse respeito. Vamos ao texto. Alexandre fez um significativo gesto com a cabeça e falou-nos preocupado. Bom, a condição espiritual de Adelino é das piores, porque o sublime amor do altar doméstico anda muito longe quando os cônjuges perdem o gosto de conversar entre si. Em semelhante estado psíquico, não poderá ser útil de modo algum aos nossos propósitos. Adelino não tem condições. Alexandre então se levantou, deu alguns passos em torno da família reduzida e dirigiu-se a nós afirmando: eu vou procurar despertar no pai as fibras sensíveis do seu coração, de modo a prepará-lo de maneira conveniente a fim de ouvir-nos nesta noite. Eles estavam na hora da janta, mas eles ainda iam dormir. Então Alexandre está preparando o pai e a família para o que vai acontecer na hora do sono. Ao dizer isso, o devotado orientador aproximou-se da criança, belo menino de 3 anos aproximadamente, e colocou a sua mão sobre o coração da criança. Vi, e vocês estão vendo também, que o pequenino sorriu, mostrando novo brilho nos olhos azuis, e falou com inflexão de infinito carinho: mamãe, por que o papai está triste? O dono da casa levantou o rosto com admiração, enquanto que a sua esposa respondia comovida: não sei, Joãozinho. Ele deve estar preocupado com os negócios, meu filho. E o que são negócios, mamãe? Perguntou a criança ingênua. Ah, João, são as lutas da vida. O menino olhou a mãezinha com atenção e perguntou: papai fica alegre nos negócios? Ah, fica sim, respondeu a senhora sorrindo. E por que então ele fica triste em casa? Enquanto o pai seguia o diálogo sob forte impressão, olha só, hein? Olha só a lógica da criança, que o espírito está ajudando a chegar aos ouvidos do pai. Ele é feliz nos negócios, lá na rua. Por que ele é triste em casa quando está com a gente? Isso serve para muitos de nós, não é verdade? Chega em casa carregado de problema e desconta na família que não tem nada a ver com isto. O menininho está falando, inspirado pelo espírito. Veja o processo mediúnico na intuição que todos nós temos. Todos nós recebemos. Agora, vamos lá. A mãe ouviu aquilo e então esclareceu com paciência o filho. Olha, meu filho, nas lutas de cada dia, o seu pai deve estar contente com todos e não deve ofender a ninguém. Entretanto, aquilo que parece tristeza a você é o cansaço do trabalho. Quando ele volta ao lar, ele traz consigo muitas preocupações. Se na rua o teu pai deve mostrar cordialidade e alegria para com todos,
de modo a não ferir os outros, não acontece o mesmo aqui, Joãozinho, onde se encontra mais à vontade para refletir nos problemas que o interessam de perto. Aqui é o lar, meu filho, onde está ele com o direito de não esconder as preocupações mais íntimas. Vocês observam que a mãe está tentando justificar para que a criança entenda a postura do pai, uma justificativa que o pai está vendo que é contraditória, não é? Então, a criança escutou atenta, dividindo os olhares afetuosos entre pai e mãe e disse: "Ah, que pena, hein, mamãe? Que pena." O chefe da pequena família, tocado nas fibras mais profundas da alma, pela ternura do filho e pela humildade sincera da companheira, sentiu que a nuvem de sombra dos seus próprios pensamentos cedia lugar a repousantes sensações de alívio confortador. Sorriu repentinamente transformado e dirigiu-se ao pequeno com nova inflexão, com novo tom na voz. Que ideia é essa, Joãozinho? Não me sinto entristecido. Aliás, estou satisfeitíssimo, como no último dia de nosso passeio à serra. Tua mãe explicou muito bem o que se passa. Quando teu pai estiver silencioso, não quer dizer que se encontra desalentado. Por vezes, Joãozinho, é preciso ficar calado para pensar melhor. A dona da casa mostrou um largo sorriso de satisfação, observando a mudança brusca do companheiro. O menino, por sua vez, não disfarçava a alegria no semblante infantil. E assim que o pai terminou as explicações afetuosas, sempre envolvido nas irradiações magnéticas do bondoso instrutor, o menino dirigiu-se ao seu paizinho, o chefe da casa, e perguntou: "Papai, por que você não vem rezar de noite comigo?" Puxa, papai, mamãe, por que você não vem rezar comigo de noite? Ah, queridas irmãs, se nós aprendêssemos o poder da prece, se nós não considerássemos apenas aquilo como um ato ritualístico, se nós entendêssemos as maravilhas que a sincera oração, a sincera ligação com Deus pode fazer, nós não precisaríamos tanto de remédios para dormir. Nós não precisaríamos tanto de problemas e não perderíamos noites de sono, atarantados com insatisfações que nos tiram o momento do descanso. Mas o instrutor está ali, usando a ingenuidade do garoto, o carinho de filho, 3 anos, para que por sua boca o remédio chegue ao coração do pai. Papai, por que você não vem rezar de noite comigo? O menino rezava toda noite. No próximo bloco nós vamos ver o que o pai pergunta, o que o menino conta, ainda assim para que o pai se sinta mais tocado. Mas você vê que Alexandre, o espírito, está usando uma chave. Alexandre está usando uma chave do carinho da criança para fazer o brontossauro mal-humorado do seu pai, que está com vários problemas, desarmar-se. Parece que ele está com raiva da esposa, raiva da casa, raiva da vida. No próximo bloco ele vai explicar o que está acontecendo, mas ele não se deu conta disto. Então o carinho da criança o amortece. Mas não é só porque é criança. O carinho amortece. A gentileza. Você já viu como a esposa tenta ser compreensiva? Geralmente as mulheres ou os maridos nessa condição: esse pai aí, esse homem aí está muito irritado. Ele devia ficar na rua se ele está mal-humorado. Ele devia ficar procurar outra família, porque aí, aqui ele vem dar patada. E aí a mulher já põe gasolina na fogueira. E às vezes é o contrário, o marido põe gasolina na fogueira e pega fogo ainda mais forte. Ela não. Não, Joãozinho, seu pai tem o direito de em casa ser como ele é. Ele está entre nós. Às vezes está preocupado. Ela tenta ainda justificar e o homem vê que ele está fazendo com afeto para não impressionar o filho, quando era ele quem deveria estar tentando poupar a criança dessas surpresas negativas. Envergonhado, naturalmente, no próximo bloco, você vai ver o que está gerando nele esta sensação.
Fique aí que é muito interessante. Esse capítulo vai nos enriquecer demais. E eu espero você daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Missionários da Luz, capítulo 13, a reencarnação. Nós vimos então no bloco passado que o menino, influenciado pelo instrutor Alexandre, o espírito luminoso que está tentando ajudar a reencarnação de Segismundo, começa a conversar com a mãe, perguntando por que o papai estava nervoso, por que o papai ficava feliz fora de casa, mas ficava irritado em casa? E aquelas perguntas que fazem o pai se surpreender, vindas de um garoto de 3 anos. E então, o menino, nós terminamos o bloco passado com o convite que o garoto faz ao pai, que está agora um pouco renovado, se sentindo melhor, se sentindo querido pelo filho, querido pela esposa. O menino pede para o pai: papai, por que você não vem à noite orar comigo? Ah, e aí? Vem orar comigo? Orar. O pai, continua o texto dizendo, o pai trocou o expressivo olhar com a esposa e disse ao seu filho: tenho tido sempre muito serviço à noite, Joãozinho, mas hoje voltarei mais cedo para acompanhar as tuas preces. E sorrindo, com paternal alegria, acrescentou: você já sabe orar sozinho? E o pequeno respondeu satisfeito: mamãe me ensina todas as noites a rezar por você. Quer ver? Puxa vida, que punhalada, né? A mãe, o pai não está nem aí com ela e a mãe está ensinando o filho a rezar pelo pai. E então o menino, deixando o talher de lado, instintivamente olhou para o alto de mãozinhas postas e recitou o que a mãe ensinava para ele. Meu Deus, guarda o papai nos caminhos da vida. Dá-lhe saúde, tranquilidade e coragem nas lutas de cada dia. Assim seja. Que pai não vai se emocionar com o filho falando isso, não é? Que pessoa, sabendo que uma criança de 3 anos está sendo ensinada a pedir a Deus por ele, pela sua companheira. Puxa, o genitor, que se apresentara até então tão impenetrável e rude a princípio, mostrou os olhos cheios d'água, sensibilizado nas fibras mais íntimas. E com ternura olhou o filho e disse para ele: ah, Joãozinho, você está muito adiantado. Hoje eu também rezarei. De alma aliviada agora, Adelino olhou a companheira, orgulhoso de ter dela o devotamento, e disse-lhe: ah, Raquel, a palestra do João me fez enorme bem. Eu tinha o coração desalentado, apertado. Eu mesmo não saberia definir meu estado de alma. Há muitos dias minhas noites são agitadas, cheias de aflições e pesadelos. Tenho sonhado sistematicamente que alguém se aproxima de mim na qualidade de vigoroso inimigo. Por vezes, rendo graças a Deus quando acordo pela manhã, porque me sinto mais à vontade enfrentando as máscaras humanas do que lutando noite inteira em sonhos cruéis. A esposa, admirada, observou carinhosa: vocês estão vendo o pai conversando com ela diante do menino? E Alexandre, o espírito, olhando, vendo, satisfeito que o pai estava se sentindo diferente. A esposa então diz a ele: ah, eu acredito que você deveria descansar um pouco.
Comovido diante da delicadeza da mulher, Adelino continuou: eu tenho tido receio de mim mesmo, Raquel. Tão logo eu me deito na cama, instintivamente sinto que uma sombra se aproxima de mim. Adormeço sobre incrível ansiedade e o pesadelo começa sem que eu saiba explicar com a minha consciência coisa alguma. E a mulher perguntou: e os sonhos são sempre os mesmos? Sempre, respondeu ele, com emoção. Eu sempre vejo que um homem se aproxima de mim, estendendo-me as mãos como se fosse um mendigo vulgar que implora socorro. Mas, ao olhar a sua fisionomia, inexplicável terror me invade o espírito. Tenho a impressão de que ele deseja me assassinar pelas costas. Em certas ocasiões, eu tento estender-lhe a mão, vencendo a impressão de pavor. Mas quase sempre eu fujo, numa mistura de ódio e repugnância. Oh, que pesadelos terríveis e longos! E modificando o tom de voz, acrescentou: eu acho que eu estou sob fortes desequilíbrios nervosos, sem saber qual o motivo. E por que você não vai ao tratamento médico? Perguntou a esposa. O marido pensou alguns momentos, como se o seu espírito vagueasse através de longínquas recordações, e em seguida, fixando na companheira os olhos muito brilhantes, disse: talvez eu não precise recorrer a médicos. É possível que o nosso filhinho esteja com a razão. As lutas grosseiras do mundo me impuseram o esquecimento da fé em Deus. Há quantos anos eu terei abandonado a oração? De olhos molhados e pensativos, continuou dizendo: quando eu era criança, minha mãe me educava no conhecimento da prece. Ensinado a curvar-me diante da vontade do Altíssimo, sentia a bondade divina em todas as coisas e ajoelhava-me confiante ao pé da minha genitora carinhosa, implorando as bênçãos do alto. Depois vieram as emoções dos sentidos, o duelo com os maus, a experiência difícil na busca do pão de cada dia. Desde então, perdi a crença sincera e pura que eu sinto necessidade de retomar. A esposa enxugou os olhos comovida. Há muitos anos não observava no companheiro semelhantes demonstrações afetivas. Levantou-se emocionada e falou com ternura: volte hoje mais cedo para orarmos juntos. E procurando imprimir notas de alegria à conversação, chamou o filhinho a pronunciar-se, acrescentando: hoje, Joãozinho, papai rezará conosco. O semblante do pequeno iluminou-se de muita alegria. Contemplou a mãe enternecido e disse: então, mamãe, farei todas as orações que eu já sei. Após o jantar, experimentando disposição diferente, Adelino despediu-se com delicadeza, uma delicadeza que Herculano classificou como não habitual. Alexandre, muito satisfeito, afirmou, depois de restituir a criança aos cuidados da mãe: bom, felizmente, nossos serviços preparatórios desdobram-se com excelentes promessas. Conseguimos bastante em reduzidos minutos. De minha parte, imensa era a surpresa que me invadia o espírito. Por que tamanhos cuidados? Alexandre e outros benfeitores tão elevados quanto ele mesmo não poderiam organizar os serviços atinentes à reencarnação de Segismundo? Não eram senhores de grande poder sobre todos os obstáculos? Mas, dando-me a ideia de que desejava responder às minhas interrogações íntimas, o instrutor, com afabilidade, falou a Herculano nesses termos: não devemos e nem podemos forçar a ninguém, e precisamos das boas disposições de Adelino para o trabalho a fazer. Em seguida, passou a orientar Segismundo relativamente à sua conduta mental, aconselhando-o a preparar-se com todos os recursos ao seu alcance para o êxito na experiência próxima. Outros amigos espirituais das personagens daquele drama
entre as duas esferas também chegaram ao ninho doméstico, aumentando a alegria da camaradagem fraternal. A presença do meu instrutor parecia incentivo a um contentamento geral. Alexandre sabia conduzir a conversação elevada e comunicava seu valioso otimismo a todos os companheiros. Comentava-se a dificuldade da reencarnação diante dos conflitos vibratórios causados pela incompreensão das criaturas terrestres, quando, já no período do fim da noite, o pai voltou ao lar, interessado em cultivar doces emoções daquele dia. Havia chegado a hora que eles estavam esperando. Joãozinho tinha pedido para o pai voltar. Ao longo daquelas horas, depois do jantar, enquanto o pai tinha ido trabalhar mais um pouco, os espíritos estavam ali preparando o ambiente. Outras entidades ligadas à família haviam chegado. Segismundo havia sido orientado: olha, Segismundo, agora é a hora de você levantar o ânimo. Saia dessa concha, saia de você mesmo. Pense no que você vai poder agora ter contato com Adelino, seu futuro pai. E então, nós vamos ver que chega um instante em que Adelino volta para casa naquela noite. E no próximo bloco, o último deste primeiro encontro do capítulo 13, nós vamos ver esses instantes tão bonitos, como os Espíritos sempre pedem a todos nós, que nós descubramos, nós redescubramos aquilo que o próprio Adelino disse que ele havia perdido, a pureza da oração. Isso acontece com a maioria das pessoas. Quando criança, acreditam no amor divino, chamam Deus de papai do céu. Depois viram homens de negócio, políticos, chefes de família, homens que têm que ganhar dinheiro, que têm que dar o golpe das pessoas, que têm que tomar dos outros, que têm que conseguir honestamente, muitas vezes, o seu pão, e aí tem que ser mais frios, mais duros, mais inflexíveis, não podem ser generosos, não podem falar com Deus de novo. Porque às vezes fazem coisas tão feias que têm vergonha de falar com Deus. Às vezes se permitem coisas tão baixas, com a desculpa de progredirem, que sabem que Deus não aprovaria. Por isso que muitas vezes é difícil voltar a orar como criança, mas você vê como a pessoa se fecha, como a pessoa fica áspera. Pense se não é o seu caso. E medite, porque às vezes uma oração feita dessa forma, limpando-se, despindo-se da sua importância, da sua altivez, faz todos os problemas diminuírem. Nós vamos ver agora, no último bloco desse primeiro programa do capítulo 13, o que acontece na oração. Fique conosco, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta. Vamos agora para a parte final deste programa, mas que é só o comecinho do capítulo 13. E já tão bonito, não é? O filhinho sendo o instrumento na mão de bons espíritos para trazer o pai à realidade da sua vida, da importância da convivência, da elevação. Você viu que o pai tinha um pesadelo. O pesadelo o incomodava, ele estava achando que estava ficando doido. Ele estava se incomodando com aquilo porque um espírito se aproximava, aquele que ia renascer, que era o Segismundo. E ele fugia, ele não queria saber. Ele tinha pavor, porque no passado eles tinham tido problemas. Apesar de Adelino ter aceitado renascer para ser pai de Segismundo, agora, quando chegava o momento, ele estava relutante. Agora à noite, ele chegou de volta do trabalho e então encontra a família esperando por ele. Vamos ver o texto. Ele chegou interessado em cultivar aquelas emoções que havia sentido antes. E então, surpreendidos agradavelmente, a esposa e o filhinho fizeram-lhe muita festa, dando oportunidade à nova conversação confortadora e educativa. Fizeram mais de 1 hora de boa leitura e excelente troca de ideias.
renovando Adelino os seus propósitos de reaver a serenidade íntima através de uma maior comunhão espiritual com aquela pequena família, ele, a mulher e o filho. Quando a mãezinha dedicada lembrou ao pequeno a necessidade de recolher-se, Joãozinho recordou a promessa do pai e perguntou: papai, sabe o que nós devemos fazer antes da oração? O chefe da casa sorriu e pediu-lhe explicações. Explica aí, menino, o que nós devemos fazer? E o menino, com assombrosa vivacidade, esclareceu: a mamãe fala que devemos chamar os bons mensageiros de Deus para que eles nos assistam. Pois bem, disse o pai bem-humorado, pois então chame por eles em nosso benefício. O pequeno pronunciou algumas palavras de convite, de mãos postas, e em seguida todos se encaminharam para o aposento onde iam dormir. Alexandre, que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea do pequenino, nos disse então: bom, nós também estamos convidados a participar das suas mais íntimas orações. Acompanhemo-los. E vocês já estão vendo a imagem do momento íntimo da família. Naquele instante, nosso grupo estava acrescido de 3 entidades amigas de Raquel, que tinham vindo até ali, igualmente convocados pela dedicação do espírito herculano, a fim de cooperarem na solução do assunto. O quadro interior era dos mais comoventes. O pequenino pusera-se de joelhos e fazia a oração dominical com infantil emotividade. Adelino e a companheira seguiam-lhe a prece com grande atenção. Por nossa vez, continuamos agora em silêncio, a observar e colaborar naquele serviço espiritual com as melhores forças do sentimento. Notei que a esposa estava rodeada de intensa luz, que partindo do seu coração, envolvia o esposo e o pequenino em suaves irradiações. Muito sensibilizado, Adelino deixou escapar uma lágrima quando o filho, terminando as preces curtas em palavras e grandiosas em espiritualidade, lhe beijou carinhosamente as mãos. Mais alguns minutos e todos se recolhiam sob os cobertores, felizes e tranquilos. Nesse instante, Alexandre falou: agora, meus amigos, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino relativamente à sua situação. O orientador pediu a proteção divina para o casal em voz alta, sendo acompanhado por nós em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento em rogativa uniram-se como parcelas de luminosas substâncias que se reuniam num todo, derramando-se sobre o leito conjugal, como se fossem sutis correntes de forças magnéticas revigorantes e regeneradoras. Foi então que vi, diz André, Raquel sair do corpo físico dentro de luminosas irradiações, parecendo-me alheia ao que estava acontecendo. Despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam, velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando que se tratava da avó materna de Raquel. A anciã desencarnada convidou a neta a permanecerem juntas em oração, ao que Raquel concordou com visível contentamento. A esposa de Adelino, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. Olhava para nós de maneira indiferente, como se ali nós não estivéssemos. Estranhando o fato, me dirigi ao instrutor, pedindo explicações. Alexandre, então, não se fez de rogado e, apesar da delicadeza do serviço que estava em andamento, esclareceu-me com delicadeza. Não se surpreenda, André. Cada um de nós
deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção de nossa amiga para que nos acompanhe no trabalho desta noite. Ela nos ajudará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita. Quem faz o que pode, recebe o salário da paz. Raquel vem fazendo tudo quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo. Por isso mesmo, não deve ser advertida e nem perturbada. Atendamos Segismundo e Adelino. Então, satisfeito com as explicações recebidas e admirando a justiça divina, a manifestar-se nos mínimos pormenores de nossas atividades espirituais, observei que a companheira de Adelino se mantinha, não muito longe, em fervorosa oração. Nesse momento, o esposo de Raquel, Adelino, afastava-se do corpo físico pesadamente. Ele não apresentava, como a sua esposa, um halo radioso ao redor da sua personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade. Enquanto seu olhar vagueava no quarto, angustiado e espantadiço, Alexandre se aproximou de mim e disse: "Você está examinando a lição, André? Repare as singularidades da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências juntos. Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos da carne, pode ver a avózinha, com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Segismundo, com quem se encontra imantado pelas forças do ódio que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. A palavra do orientador, contudo, foi interrompida por um grito lancinante. Adelino, receoso, ao sair do corpo, identificar a presença do antigo adversário e, apavorado, tentava correr inutilmente. Movimentava-se com dificuldade, ansioso para voltar ao corpo físico, como uma criança medrosa procurando um refúgio. Mas Alexandre, aproximando-se dele com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos, das quais saíram grandes chispas de luz. Contido pelos raios magnéticos, o esposo de Raquel se pôs a tremer, sentindo-se que ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Vocês estão vendo aí na imagem. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a se sintonizar diretamente e caiu de joelhos em convulsivo pranto. Observei o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi que ele associava a visão radiosa às preces do filhinho. Ele via ali a estranha figura de Segismundo. Vocês vão ver de novo, olha, a imagem do quarto em que eles estão. A estranha figura de Segismundo está atrás de Alexandre. E agora ele, o que está de joelho, está vendo Alexandre e Segismundo. E essa resplandecente presença de Alexandre, com a sua luminosidade, Adelino, fazia intraduzível esforço para recordar-se de alguma coisa do passado distante que a sua memória não conseguia guardar com exatidão. Naturalmente supôs que o nosso mentor deveria ser um emissário do céu para salvá-lo dos pesadelos cruéis, e ofuscado pela intensa luz
soluçava genuflexo, de joelho, entre o medo e o júbilo, suplicando paz e proteção. Esse é o momento difícil para Adelino. Orou, recebeu a resposta, está vendo o seu adversário, protegido inclusive pela luz de Alexandre. E agora se ajoelha e pede ajuda. Você viu aí que a mente de Raquel está num padrão, a mente de Adelino está num outro, mais trevoso. Este capítulo é exuberante. Nós vamos ter tantos ensinamentos que você nem vai imaginar que cabe tudo num capítulo só. Nós vamos terminar a primeira abordagem aqui. Nós vamos continuar no próximo programa, no capítulo 13. As imagens do Projeto Imagem são muito ilustrativas para que nós mentalizemos também. E você não se esqueça que para renascer existe um esforço de muita gente. Obrigado pela sua audiência, espero você no próximo Espírito da Letra. Vai lendo já o livro, não fica esperando eu ler, vai aprendendo. Mas no próximo nós nos vemos no capítulo 13º. Muito obrigado e muita paz.